Muito bem, nós tivemos um probleminha aqui, mas já retornamos. Tome os cuidados necessários, lavando as mãos, não colocando a mão na boca, nos olhos, né? Se higienizando o máximo possível, álcool gel e todas aquelas recomendações que todos vocês sabem bem dos cuidados que devem ter. Nós temos uma implicação ao Estado que a partir do dia 24 o Estado todo deve parar e a previsão, pelo que nós somos informados, até o dia 7 de abril será vetado toda a circulação, enfim, e só funcionará os serviços que de fato eles julgam realmente necessário. Então quero pedir aos irmãos que nós precisamos ter o máximo de cautela, cuidado possível. Porém, eu devo ressaltar a todos os irmãos, particularmente, eu entendo que nós já tivemos crises muito piores, gripes, epidemias muito piores que essa. Eu vou citar uma epidemia que praticamente acontece todos os anos, que é a dengue, e outras tantas que vocês conhecem, isso vai variar um pouquinho de acordo com a localidade. Os irmãos sabem que tudo isso é muito sério, mas parece que eles estão dando muita ênfase agora ao coronavírus. A nossa grande preocupação como cidadão, e vou falar como cidadão, não é este momento exatamente. As pessoas estão em pânico, estão desesperadas, mas a nossa preocupação tenham muito cuidado com relação às informações que vocês tomem cuidado, tá bem? Então os irmãos tenham muita cautela, não se desesperem. Eu lembrei um fato há dias atrás na nossa igreja, eu quero recordar agora a todos vocês. Os irmãos devem se lembrar daquele problema que houve lá no sul, que foi lamentável, a morte de muitos jovens numa boate, e quando essa mesma pegou fogo, os irmãos sabem bem o que foi que ocorreu ali. A maioria das pessoas que morreram na porta daquele estabelecimento, daquela casa noturna, e eles morreram pisoteados por outros tantos jovens, no afã de sair, no desespero, no pânico, mataram tantas outras pessoas, foram vitimizadas ali naquela ocasião. Então o pânico ele pode trazer mais prejuízo do que o próprio foco do problema, o próprio problema em si. Então, por gentileza, tenham calma, tenham paciência. Nós já atravessamos outros problemas e vamos atravessar mais esse, juntos, em oração, buscando a presença de Deus, tá bem? E eu conto com todos os irmãos em nome de Jesus Cristo. Eu quero dizer aos irmãos que sempre há uma variação de informação. Horas nós estamos fazendo culto online, depois suspendemos e coisa dessa natureza. Eu quero explicar para os irmãos o que é que tem ocorrido. O que tem acontecido de fato é que quando nós recebemos uma ordem, e aí eu estou dizendo do poder público, essa ordem ela chega em primeiro estado para nós, né? É claro que por inúmeros canais, mas chega também pela própria igreja, né? A assessoria, a nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, e ela transmite as informações a estas informações que nós recebemos. Então, a cada informação que o Estado, o poder público passa, a assessoria ela precisa de um tempo hábil para trabalhar, processar essa informação e ver como é que a igreja vai se comportar dentro deste contexto. Ou melhor, dentro desse novo contexto, dessa nova proposta que é colocada pelo poder público. Tá bem? Então por isso que vocês estão percebendo que em algum momento nós recebemos uma orientação, depois nós mudamos a orientação. E isto são coisas que têm acontecido repentinamente. Eu quero dizer isso para os irmãos e explicar para os irmãos que isso não é desespero, isto não é falta de informação, isto não é pânico, tá bem? Isto não significa dizer que nós estamos perdidos no que fazer, hipótese alguma.
é que quando sai uma ordem do poder público, em primeiro momento nós precisamos de imediato respeitar esta ordem. Ressalto que todas elas seguem com sanções, né? Algumas até de que teve, inclusive a que está em vigor até o dia de hoje, aqui da Prefeitura Municipal, quando houve um decreto do prefeito, o senhor Felício Ramute, e nós temos a lei está aí para todos nós, dizendo que todas as igrejas deveriam fechar as suas portas. Não só as igrejas, mas entre outros tantos, né, deveriam fechar as suas portas. Então nós precisamos de um tempo para que processe essa informação. Mas até que haja um processamento da informação corretamente, para que se aplique na igreja, de imediato a gente precisa responder à lei, que essa lei ela não tem essa flexibilidade. Então você precisa obedecer. E aí depois, né, a assessoria jurídica ela entra e ela vai fazer análise do texto, a interpretação do texto, e vai colher informações para daí repassar a informação e a orientação que a igreja deve seguir, tá bem? Então é isso que tem ocorrido, e eu vou repetir as palavras aqui do nosso governador, se não me falha a memória, acho que foi ontem ou anteontem. Ele diz que a cada minuto pode ser que as informações mudem, tá bem? Então é isso que está acontecendo com a gente também, com a igreja também, tá certo? Então ninguém está perdido, ninguém não está sabendo o que fazer. Na verdade, o que nós estamos fazendo é recebendo orientações como se comportar diante da lei, para que a igreja não sofra sanção e depois acaba sendo colocado aí na mídia ou exposta ao ridículo, tá bem? Essa é a minha palavra que eu quero deixar de introdução a todos vocês. Nós não temos aqui um aparato para colocar hinos, louvores e coisas dessa natureza, mas eu quero rapidamente aqui deixar uma palavra, um texto bíblico para todos nós aqui nesta noite. Eu sei que vocês todos já acompanharam o culto que aconteceu na nossa igreja sede, mas eu quero apenas pincelar aqui um texto, deixar aqui para todos nós nessa noite de domingo, que está no livro de Esther, no capítulo de número 4, verso de número 12 a seguir, que diz assim: E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: Não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a tua casa, a casa de teu pai, perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, e ainda que não segundo a lei, e perecendo, pereço. Apenas este texto. Meus irmãos, nós conhecemos bem este texto, e possivelmente vocês, talvez até muito mais do que eu, conheçam essa bonita história. O livro de Esther é um livro que ele não traz o nome Deus, a nomenclatura Jeová. Deus não aparece no livro de Esther. Esse acontecimento ele ocorre talvez por volta dos anos 480, 460 aproximadamente, são datas aproximadas. A fortaleza a qual se refere Esther, chamada de Susã, pertencia ao famoso e poderoso rei Assuero. Ele tinha um outro nome, era Xerxes I, e
acontece nesta fortaleza de Suzã, onde era a capital do Império Medo-Persa naqueles dias, que na verdade havia derrubado o Império de Babilônia. Portanto, os judeus eles já estavam libertos. Neste período aqui, que Neemias regressa para Jerusalém, que Esdras regressa para Jerusalém, que Zorobabel e Josué regressam para Jerusalém, cada um com o seu objetivo, e eu não quero entrar em detalhes, mas Esdras com a parte da lei, ele era escriba, Neemias reconstrui muros, portas, a segurança de Jerusalém, Zorobabel e Josué, que era o prumo na mão de Deus, eles eram as duas oliveiras, eles eram responsáveis pelo culto, a instituição do culto a Deus. E o povo não podia ficar mais sem culto a Deus. Eles viveram muito tempo sem cultuar a Deus. É tão interessante isto, irmãos, pela paixão que os judeus tinham pelo seu culto. O salmista, no Salmo de número 137, ele retrata esse momento triste, quando os babilônicos dizem para os judeus: cante-nos uma das canções que vocês entoavam lá em Jerusalém. E eles penduravam as harpas no salgueiro, às margens do rio Quebar, na Babilônia, e diziam: não temos como cantar. Eles estavam angustiados. Para o judeu, não importa, não tinha como fazer culto se não fosse sobre a terra sagrada. Isso se retrata bem quando Naamã ele é curado. Os irmãos sabem, lembram da história, quando ele é mergulhado no rio e ele leva um pouco da terra de Israel. E o que Naamã diz é o seguinte, que cada vez que ele tivesse que se ajoelhar, ele se ajoelharia em cima daquela terra, lá do território de Israel. Então, tamanha era a importância pisar sobre o solo, sobre a terra sagrada, a terra de Israel. Então, não tinha como cantar, não tinha como fazer culto. O culto, eles estavam impedidos, a terra era estranha. Fazer culto em terra alheia não é possível. Nós estamos impedidos de fazer culto. Fazer culto agora, neste momento, em casa, é tão estranho para nós. Mas eu quero aproveitar este gancho e dizer para vocês, para que você faça na sua casa o seu culto, já que você não pode vir ao templo, você não pode vir cantar, louvar, adorar, mas que você faça na sua casa o seu culto com a sua família. Reúna a sua família, louve um hino, adore a Deus com um hino, faça uma oração, ore pela sua família, ore pela situação do nosso país, pelo nosso pastor, pela nossa igreja, e preste o seu culto, leia um texto bíblico, faça o seu culto doméstico, o seu culto domiciliar. Aí é terra santa. Então a nação de Israel, posterior a tudo isso, eles foram libertos e já haviam regressado. E esta família de Mardoqueu, a família de Esther, eles foram cativos para Suzã. Alguns dizem que foram cativos, outros dizem que foram as circunstâncias que levaram eles para lá. Nem todos os judeus voltaram para Jerusalém, mas o fato é que eles se estabelecem aqui e eles começam a se desenvolver aqui em Suzã. A situação se agrava, os irmãos conhecem a história, há uma perseguição contra o povo judeu, e esta moça tão jovem, o nome dela é Esther, ela é colocada dentro da fortaleza. Diante dos últimos ocorridos aqui, neste texto, tudo parecia que estava se conspirando para que os judeus, naquele âmbito, fossem completamente exterminados. Tudo parece que daria cabo, daria fim às famílias judaicas, o povo judeu, eles seriam ou deportados ou mortos. O objetivo era matar, calar o povo judeu. E é justamente isto que eu quero chamar a sua atenção.
Dentro deste contexto, Deus coloca uma moça, uma jovem, dentro da fortaleza. Os irmãos conhecem bem a história, eu não tenho tempo para tantos detalhes, mas Deus coloca essa moça no lugar certo, na hora certa e para o momento certo. E eu quero chamar a sua atenção exatamente para isso. Este momento não é um momento de nós, como cristãos, enfraquecermos na fé, perder a nossa fé e, o mais agravante, se acomodarmos com esta situação de cultuarmos em casa, os cultos online que está nos servindo hoje, mas ele não faz parte do contexto da igreja. A igreja de Jesus, ela não é chamada para viver em locais diferentes. Jesus não compactua com isso. Jesus quer a sua igreja reunida em um único lugar, em determinados dias, em determinados horários, louvando, adorando o seu precioso nome. Isto não é só nas páginas do Novo Testamento, mas as páginas do Antigo Testamento já mostrava isso. A grande prova disso no Velho Testamento, eu quero apenas citar rapidamente, para não perdermos tanto tempo, mas o Senhor Deus, quando em Êxodo ele estabelece o culto, ele coloca um tabernáculo, e o Senhor Deus diz que o povo teria que fazer um tabernáculo, e disse Deus: eu habitarei no meio de vós. Então a nação de Israel, ela sempre teve um tabernáculo no deserto. Depois isso passou para um templo, suntuoso templo de Salomão. As festas que Israel fazia, existiam 3 festas que eram festas muito importantes para Israel e que todo bom judeu não poderia faltar em hipótese alguma. Então deixa eu chamar a sua atenção para isto. Deus não quer o seu povo dividido, espalhado. Deus sente prazer em ver o seu povo agrupado, louvando, adorando o glorioso nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, já no Novo Testamento, apenas estes 2 exemplos rapidamente. O Espírito Santo ele desceu não quando a multidão estava espalhada em Jerusalém, mas o próprio Jesus ele disse ao ser assunto ao céu no capítulo 1: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de todo o poder. O Espírito Santo ele não desceu, e ele poderia, claro, eu não estou limitando o poder do Espírito Santo, por favor. Eu só estou te explicando aqui a importância da igreja estar unida e reunida. Então em Atos capítulo 2, o que ocorre é que o Espírito Santo deu na casa, com 120 irmãos aproximadamente. Aqueles que viram o Senhor Jesus ser assunto ao céu, era cerca de quase 500 testemunhas, mas nem todos eles conseguiram ficar reunidos. Apenas 120 estavam reunidos. E de repente veio um som como de um vento impetuoso, deu nos quadrantes da casa, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Então, irmãos, a importância que nós precisamos ter de estarmos unidos e reunidos. Eu falo em unidos e reunidos porque há uma diferença e nós precisamos entender isso. Reunir é quando, por exemplo, você pega, vou usar aqui um termo bem chulo, mas para você entender, é como se você fosse na feira e ajuntasse um saco bem grande de batatas. Muitas batatas. Você conseguiu reunir muitas batatas, mas você não conseguiu unir as batatas. Mas quando você chega na sua casa, você cozinha, descasca e bate todas aquelas batatas e faz daquele grande saco de batata um grande prato de purê. Antes você tinha uma reunião de batatas. As batatas estavam reunidas. Mas agora, quando você misturou todas elas, você uniu as batatas. Deus quer o seu povo não só reunido, mas unido. Tá bem? Então eu quero chamar a sua atenção para isto, porque isto é muito importante. Este momento não pode quebrar este vínculo que você tem com a igreja do Senhor. Não pode quebrar o teu vínculo com os irmãos que você serve a Deus
na comunidade onde você serve o Senhor Jesus. Mas voltemos ao texto. Embora não haja aqui a expressão Deus ou Jeová, como é usual no Velho Testamento, o verso 14 ele diz assim: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas se tu e a tua casa, a casa de teu pai, perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste ao reino. Este verso parece que é o único verso do texto que mais nos aproxima daquilo que nós poderíamos chamar do nome de Deus. Não aparece em lugar nenhum nome de Deus, mas aqui no verso 14 é simplesmente não temos como dizer que não há uma expressão de Deus aqui no verso 14. Porque o Mardoqueu ele diz para a sua possível sobrinha, ele diz: se você se calar, socorro de outra parte virá. E é esta palavra que eu quero deixar para todos nós nesta noite. Vamos aproveitar este momento agora que nós estamos vivendo para difundir a palavra de Deus. Este momento de crise, este momento de pânico, este momento de medo, de ansiedade, de desespero, este momento em que as pessoas não sabem para quem recorrer e aonde recorrer. Este momento de desassossego, de ausência de paz. Vamos propagar a palavra de Deus. Com certeza, aqueles corações endurecidos estarão neste momento preparados para a palavra de Deus. Com certeza, aquelas pessoas orgulhosas, soberbas, altivas, prepotentes, que confiava e depositava toda a sua confiança no seu dinheiro, nos seus bens, nos seus imóveis, na sua família, na sua fortuna. Neste momento, tudo isso ruiu. Nós estamos trancados dentro das nossas casas. As pessoas estão indo aos supermercados e abastecendo as suas despensas. Quem precisa de remédio está indo atrás do seu remédio, abastecendo o seu carro. Porém, vão comer aquilo que colocaram dentro de casa. O carro, e independente do seu valor que custe o seu carro, com o tanque cheio para nada serve, não pode ir para lugar algum. As pessoas têm muito dinheiro no banco, mas não têm onde gastar. As pessoas estão descobrindo que há um vazio, há uma lacuna que precisa ser preenchida. E nós, os crentes, os cristãos, aqueles que conhecem a poderosa palavra, a verdade, a palavra de Deus, temos como missão prioritária neste momento levar paz, sossego, alegria, tranquilidade em tempos de crise, em tempos de bonança. Os servos de Deus não entram em pânico. Eles sabem que a sua esperança não está baseada em nenhuma dessas coisas que o mundo tem. Não. A nossa esperança, ela está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Ele a honra, a glória e o poder para todo sempre. E Mardoqueu diz para Esther: socorro de outra parte nos virá. Meus amados, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, deixa eu dizer algo para todos vocês esta noite agora, para nós cristãos. Preciso que você entenda isso esta noite. Eu não sei aonde é que Deus abrirá uma porta. Eu não sei quando é que tudo isto se encerrará. Não sei quando isto se findará. Mas uma coisa eu posso dizer a todos vocês: eu confio no Deus que nos chamou. Eu confio no Deus que nós temos pregado, o Deus desta palavra santa. E eu sei que, se pelo governo, se pelas autoridades epidemiológicas, se pelos países que estão à nossa volta, as potências mundiais, não sei de onde virá um socorro. Mas uma coisa eu sei: Deus já tem uma porta aberta de escape para o seu povo. Nós estamos
tranquilos porque temos uma porta aberta. Deus abrirá uma porta na hora e no momento que nós menos esperarmos. Deus abrirá uma porta. Foi isso que Mardoqueu disse para Esther. Deus te colocou aí para isso. Você é um canal de bênção de Deus para o povo judeu. Você foi colocado aí com um objetivo de Deus, como uma ferramenta de Deus. Mas se você se negar a ser um instrumento de Deus, se você se negar a ser um vaso na mão de Deus, acredite, Deus não depende de você. Deus abrirá uma outra porta, mas que o seu povo terá um livramento, terá. Então a minha confiança, embora respeite muito, não está no poder público. A minha confiança não está no vil metal, no ouro e na prata. Minha confiança não está nas autoridades competentes, embora eu respeite todos eles e sei que são essenciais para todos nós. A minha confiança está no Deus de Israel, o Deus de Mardoqueu, o Deus de Esther. Deus abrirá uma porta para todos nós. Acredite você nesta palavra em nome de Jesus. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Que Deus em Cristo Jesus continue fazendo você prosperar e te dando muita graça. Nós vamos fazer uma oração neste momento. Eu quero te convidar a encurvar a sua cabeça. Mas como nós estamos aí no Facebook, e a minha auxiliar, a minha esposa está aqui, né? Ela estará nos ajudando a acompanhar. Mande o seu pedido de oração, deixe aí a sua mensagem. Se for possível, nós leremos. Se for muitas mensagens, infelizmente nós deixaremos para uma outra ocasião. Mas eu quero dizer que todas elas serão lidas. Nós queremos orar junto com você agora, por você, pela sua família, acreditando que o milagre vai te alcançar, vai alcançar a sua casa, sobretudo alcançar a nossa nação, para a honra, a glória e o louvor e o poderoso nome do Senhor Jesus. Se você puder, pegue na mão daquelas pessoas que estão à sua volta, sua família, seus familiares, encurve a sua cabeça e vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, amado, querido e glorioso Pai que está nos céus, nós estamos mais uma vez reunidos em oração agora neste momento, pela nossa nação, pelo nosso povo, Senhor Jesus, a nossa igreja que está sofrendo alguns problemas nesses dias, ó Deus eterno, com relação a estas proibições. Nós sentimos a falta, a necessidade, a ausência dos nossos irmãos nos nossos cultos, Senhor. Faz tanta falta para nós, ó Deus, estarmos reunidos, louvando, adorando e glorificando o Teu nome. Mas o Senhor está no controle de toda esta situação. Continua conosco, Pai, nos abençoando, nos dando vitória. Alcança agora, Senhor, as famílias que estão aí do outro lado, aqueles que estão nos acompanhando agora, neste momento, neste culto online que estamos fazendo, mas também ainda outros tantos, ó Deus, que talvez terão acesso também às redes sociais e assistirão este culto, Pai. Estende a Tua mão, ajuda, guarda, cuida, livra de todo mal. Inclusive, Senhor, protege os Teus filhos deste vírus que chegou na nossa nação, Senhor, causando grande pânico, desastre por todas as partes. Cuida dos nossos irmãos mais idosos, de mais idade. Senhor, ajuda cada um deles, protege e cuida para a glória do Teu nome. Esta é a oração que fazemos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero pedir ainda aos irmãos, reiterar aqui para os irmãos, que nos ajude. Nós temos as nossas necessidades financeiras, os irmãos bem conhecem. Eu sei que os irmãos também, neste momento, possivelmente estão um pouco assustados, porque, embora nós não queremos isto, mas eu acho que vai ser muito difícil não haver demissões, pessoas autônomos, né? Profissionais liberais, que tenham as suas rendas, infelizmente, afetadas com tudo isso. Nós compreendemos. Porém, a igreja ela tem os seus compromissos, as suas necessidades, os irmãos bem sabem. Eu quero repetir aquilo que sempre digo nos nossos cultos. Ninguém é obrigado a contribuir.
Nós não estamos aqui obrigando a ninguém a contribuir. Por favor, eu quero pedir àquelas pessoas que às vezes nos criticam pelas redes sociais, por favor, não nos critique. Nós não estamos obrigando o pastor de igreja, e eu vou falar por mim, do nosso ministério, nós da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nós não determinamos que os crentes têm que contribuir. Jamais. Todas as ofertas, os dízimos que nós fazemos, são de maneiras alçadas, voluntárias. E eu costumo dizer sempre aqui na congregação, no Parque Industrial, aqui na Avenida Bacabal, 2142, Parque Industrial São José dos Campos. Essa igreja está de braços abertos a todos, todos indistintamente. Eu sempre digo aqui, se for para você contribuir por obrigação, porque alguém está te cobrando ou você está se sentindo pressionado, por favor, não faça. Não faça. A igreja não precisa disso. A igreja do Senhor Jesus ainda tem um dono. E se bem me lembro, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 18, o Senhor Jesus disse para Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Nós não estamos pregando aqui balela, esses evangelhos, água com açúcar, que se prega por aí. Nós pregamos um evangelho verdadeiro. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus continuará cuidando da sua igreja como tem feito até os dias de hoje. Então eu quero pedir àqueles irmãos que podem e façam de maneira voluntária, nos ajude contribuindo. Depois nós vamos disponibilizar, quero pedir os nossos irmãos que nos auxiliam nas redes sociais, com a mídia da nossa igreja, que também deixa aí claro no Facebook, mas eu quero apenas citar aqui, a nossa agência no Banco do Brasil, 3443-6, agência 3443-6, conta corrente 32580-5, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, CNPJ, conta no Itaú, agência 4824, conta corrente 00101, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, CNPJ é o mesmo. E a conta do nosso projeto da construção do templo, é a mesma conta do Banco do Brasil, tá bem? Então quero pedir aos nossos irmãos que nos ajude, que nos auxilie neste tão importante trabalho, que é fazer com que a Igreja do Senhor continue com as suas atividades. Os irmãos sabem bem que como instituição nós também somos cobrados a um CNPJ e nós somos cobrados como instituição. Temos as nossas necessidades, né? Os irmãos aqui do Parque Industrial que me assistem, os irmãos sabem bem, eu sempre falo para os irmãos dos muitos compromissos que nós temos aqui no Parque Industrial, e você é um participante, você é um sócio de tudo isso, tá bem? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um dos irmãos. Se os irmãos tiverem necessidade de que alguém vá até a tua casa e pegue o seu dízimo, a sua oferta, por gentileza, entre em contato conosco. Nós vamos pedir para que alguns irmãos se destinem até a tua casa e faça assim a coleta da sua oferta. Eu vou falar aqui por mim, a minha esposa Érica e o meu filho Benjamin. Nós participamos do culto agora há pouco, das 18 às 19, culto que aconteceu online lá na nossa igreja sede, onde o nosso pastor presidente estava falando. E nós criamos uma caixinha aqui. Até vou pedir para minha esposa pegar ali e eu vou mostrar para os irmãos. Nós criamos uma caixinha, ela rapidamente arrumou uma caixinha e nós estamos depositando nessa caixinha a nossa oferta, e cada culto nós assim o faremos. E é claro que de momento em momento nós vamos recolher essa oferta que nós estamos depositando e vamos levar até o seu destino. Então nós pegamos essa caixinha e no momento do culto da oferta, como nós estamos fazendo agora, nós depositamos a nossa oferta e no momento oportuno levaremos também para a nossa igreja sede.
Fica aí uma dica para os irmãos, tá bem? Que Deus em Cristo Jesus abençoe cada um dos irmãos. Nós vamos orar agora e vamos encerrar a nossa live, a nossa comunicação. Lembrando os irmãos, quarta-feira às 20 horas, impreterivelmente às 20 horas. Hoje atrasou um pouquinho porque nós não temos tanta habilidade assim, mas faremos com mais maestria na próxima ocasião, que será na quarta-feira, tá bem? E eu quero apenas ler aqui alguns pedidos de oração que chegou aqui. São muitos, mas eu quero deixar alguns. Por exemplo, o irmão Denis pede oração pela família. Mantamires pede oração pela família. O Lucas, a irmã Terezinha, a Thaís, o Felipe. Roberta Hidalgo pede oração pela família. Irmã Débora, pelos avós e toda a sua família. Irmão Hélio pede oração também pela família. O Lucas e a Simone pede oração. A família da irmã Silva Moura, o Douglas e família, e outros tantos que mandaram os seus pedidos de oração. Irmã Renata, irmã Ana pediu oração também. São muitos pedidos de oração e eu quero deixar aqui um abraço a todos os irmãos que nos acompanharam, tá bem? Divulgue esses vídeos, nós vamos nos ajudar a divulgar. Na quarta-feira, com certeza, nós teremos aí uma programação novamente com todos os irmãos. Manhã, Deus abençoe. Nós vamos estar orando por todos vocês agora e eu quero pedir, vamos orar e acreditar que o Senhor Jesus fará um milagre em nossas vidas, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar por todos esses que pediram oração. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te dar graças, Senhor, esta noite, por tudo quanto aqui nós tratamos, falamos, expomos, explicamos aos teus filhos, aos teus servos. Eu julgo que tudo isso é importante para que eles compreendam, Senhor, o que é que de fato está acontecendo, Senhor. Pai bendito, continua abençoando a nossa igreja, os nossos irmãos, apesar da distância, Senhor, da ausência, da presença literal de cada um deles, a presença visível, Senhor, palpável de cada um deles. Mas o Senhor é o Deus que está aqui nesta noite, comigo, a minha esposa, meu filho, e é o mesmo Deus que está em cada um destes lares agora. Todos esses pedidos de oração que chegou até nós esta noite, pela família, pelos seus cônjuges, por tantas outras necessidades que a tua igreja tem, Senhor, é que nós oramos agora mais uma vez, crendo que o Senhor dará vitória a cada um dos teus filhos. Pai das luzes, continua abençoando, Senhor, a tua igreja. Senhor, salvando, curando, operando milagres. Senhor, que a tua palavra surta efeito nos corações esta noite, Pai. Como sempre, nós oramos assim, Senhor, agradecido por tudo quanto o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda continuará fazendo em nosso meio. Senhor, coloca as tuas mãos, as autoridades competentes, ao nosso muito digno presidente, Senhor, aos governadores de estado, aos prefeitos, aos deputados, senadores e todos aqueles, ó Deus, que foram constituídos por Ti, ó Deus, e ocupam cadeiras de importância no nosso Estado de Direito. Continua abençoando. Sobretudo, Senhor, preserva o emprego dos Teus servos. Ajuda os Teus filhos. Abençoa, Senhor, as empresas das quais eles são funcionários. Abençoa, Senhor, o patrão deles, ó Deus. Que as portas de emprego onde os Teus filhos trabalham, de onde eles tiram o pão de cada dia, não feche, Senhor amado. Ó Pai das luzes, ó Senhor amado, estenda a tua mão, Senhor. Se nós estamos precisando aprender alguma coisa, então nos ensina, Senhor. Mas ajuda a tua igreja, Senhor. Prospera a tua igreja para a glória do teu nome. Nós oramos e te pedimos tudo isto no nome precioso de Jesus. Amém. Levante as suas mãos aos céus, que a graça de Cristo Jesus, o grande amor de Deus, a doce perene comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com toda esta amada igreja. Se isto é verdade, que todos digam amém. Aí você pode abraçar o seu irmão.
Deus abençoe. Forte abraço a todos, em nome de Jesus.